O Homem de Ferro, Tony Stark, não é apenas um homem, super-herói, egocêntrico, gênio, playboy, bilionário e entre outras. Ele é também um dos personagens mais complexos e queridos já criados pela casa de ideias da Marvel, seja por sua personalidade, motivações, ou até mesmo pelos seus dramas, que são desconhecidos pela maioria do público que só o conhece por causa dos filmes. Diferente do que muitos imaginam, o Homem de Ferro não teve uma vida perfeita, ele enfrentou diversos obstáculos até chegar onde chegou, e apesar de muitas vezes achar que os fins justificam os meios, seu principal objetivo é manter a Terra segura a todo custo. Na edição Homem de Ferro Internacional, lançada em 2016, foi revelado que Tony Stark não é filho biológico de Howard Stark e de Maria Stark, e que na verdade ele foi adotado pelo casal. Os verdadeiros pais do Homem de Ferro se chamavam Amanda Armstrong e Jude, dois agentes da SHIELD que se apaixonaram durante uma missão. Eles se relacionaram e acabaram tendo um filho, que era nada mais nada menos que Tony. Porém, depois de algum tempo juntos, a paixão do casal acabou se despedaçando quando Jude revelou a Amanda que ele na verdade era um agente duplo da Hydra, o que fez com que ela o matasse com tesouradas. Amanda ficou traumatizada com o acontecido, e então decidiu que não cuidaria de Tony, para que ele encontrasse uma casa segura e feliz. Após alguns eventos, ele acabou sendo adotado por Howard enquanto estava em um orfanato na Bulgária, se tornando assim um verdadeiro Stark. A decisão de adotar o menino por parte de Howard e Maria surgiu devido a problemas enfrentados pelo casal na tentativa de ter um filho. Quando estava grávida, Maria sofreu graves complicações, ameaçando a saúde de seu bebê, sendo informada que infelizmente ele não sobreviveria. Isso fez com que Howard viajasse desesperadamente por todo o mundo em busca de uma cura para o feto, o que o levou a encontrar e resgatar o Rigelian Recorder 451 das mãos da raça alienígena conhecida como Grais, pedindo em troca ajuda a fim de assegurar a sobrevivência de seu filho. 451 o ajudou após selarem um acordo, e durante meses o bebê foi geneticamente modificado. Porém Howard descobriu que 451 havia feito um ajuste genético que colocaria a vida de seu filho em risco conforme fosse crescendo, desenvolvendo um antídoto em segredo que o neutralizaria. O bebê nasceu saudável, e recebeu o nome de Arno Stark, fazendo com que 451 finalmente pudesse deixar a Terra. Mas a felicidade dos Starks não durou muito tempo, pois poucas horas depois do nascimento de Arno, sua saúde foi se esgotando, fazendo com que ele não pudesse viver sem assistência médica. Arno foi escondido na Fundação, uma organização filantrópica, a fim de evitar retaliações do 451, e após vários anos e acontecimentos, Arno conheceu Tony, e os dois começaram a trabalhar juntos. Diferentemente do que muita gente imagina, embora podre de rico, a vida de Tony nem sempre foi fácil, uma vez que seu pai não entendia sua natureza tímida e reclusa. Bem diferente do que estamos acostumados, Tony e seu pai viveram momentos tensos desde sua infância, principalmente pelo fato de que Howard começou a beber cada vez mais, sofrendo constantes mudanças de humor, chegando até mesmo a abusar verbalmente de seu próprio filho. Além disso, Tony já foi mandado para um internato. Teve seu relacionamento com seu primeiro amor, Meredith MC Cole, interferido por seu pai, devido Meredith ser filha de seu principal concorrente, Craven MC Cole. Seu segundo relacionamento com uma garota chamada Cassandra Gillespie também foi interferido pelo mesmo motivo, entre tantas outras coisas. Felizmente, para sua sorte, Maria sempre o amou incondicionalmente. Desde muito jovem, Tony Stark já mostrava ser um gênio, com grande aptidão em diversas áreas, mas principalmente voltada à eletrônica, pois acreditava que o hardware era mais confiável que os seres humanos, que são imprevisíveis e difíceis de entender. Aos 15 anos, Tony foi aceito no Instituto de Tecnologia de Massachusetts MIT, a mesma universidade em que estudou Eric Killmonger, se formando sem esforço e se especializando em física e engenharia elétrica. Ele também possui doutorados nas áreas de física, engenharia mecânica e engenharia elétrica. Maria e Howard morreram em um acidente de carro quando Tony tinha 21 anos, fazendo com que ele herdasse as indústrias Stark, que era o negócio de seu pai. Foi sugerido que a morte de Howard e Maria não foi um simples acidente, mas sim um assassinato planejado, tendo como maiores suspeitos o grupo Batalhão V, a Corporação Rochon e a Hydra. Porém, muitas pessoas questionam o status de falecido do casal pelo fato de Howard ter dito a Nathaniel Richards que sua morte seria causada pela Irmandade do Escudo por um acidente de carro pouco tempo depois de ele se juntar a ela. Já no filme, a morte dos dois segue um caminho diferente, e é causada por Bucky Barnes. Após assumir o controle das indústrias Stark, Tony Stark finalmente teve novos desafios como CEO de uma grande multinacional, mas à medida que a empresa crescia, seu trabalho foi se tornando cada vez menos excitante, e Tony foi ficando novamente desligado.
Sua vida sofreu uma grande reviravolta quando ele supervisionava uma demonstração militar de sua tecnologia no Afeganistão, em uma zona de guerra afegã ativa, onde sua escolta foi emboscada e morta e ele foi levado para um cativeiro pelo líder terrorista Wong Shu, com estilhaços em seu peito. Os estilhaços perfurariam o coração e matariam Tony dentro de uma semana, e para que sua vida fosse salva, Wong Shu propôs, falsamente, que Tony construísse uma poderosa arma para ele, e assim lhe daria permissão para se submeter a uma operação que salvaria sua vida. Stark sabia que o ditador estava mentindo, mas concordou com a proposta a fim de reunir equipamentos que lhe permitiram criar uma armadura equipada com armas e alimentada por energia, além de também ter um dispositivo similar a um marcapasso que permitiu que seu coração continuasse batendo, surgindo assim o Homem de Ferro. Apesar de ser um super gênio, a primeira armadura do Homem de Ferro não foi construída apenas por Tony Stark. Ele teve ajuda do renomado físico asiático e vencedor do Prêmio Nobel de Física, Roy Insen, que também havia sido levado para o cativeiro. Insen atuou como assistente de Stark, e o ajudou a projetar e construir o traje, quando a armadura finalmente ficou pronta, faltando apenas ser carregada. Insen se sacrificou para distrair Wong Shu, que havia ido verificar o que seus prisioneiros estavam fazendo. Agora como Homem de Ferro, Tony vingou a morte de Insen e conseguiu espalhar as tropas de Wong Shu. A armadura do Homem de Ferro nem sempre foi cheia de detalhes como conhecemos hoje. Em sua primeira aparição, ela era bem mais simples, sendo apenas cinza, mais semelhante a um robô. Ela ficou conhecida como Mark I, já no segundo quadrinho em que o Homem de Ferro apareceu, em Tales of Suspense 40, em abril de 1963. A armadura acabou sofrendo alguns ajustes e aprimoramentos, entre eles em sua cor, que se tornou dourada. Porém, seu design ainda era bem semelhante ao da Mark I. O padrão que conhecemos hoje, vermelho e dourado, foi inserido em Tales of Suspense 48, em dezembro de 1963, onde Tony surgiu com um modelo totalmente diferente dos anteriores, mais detalhado e com novas funções. Após os eventos no Afeganistão, com o tempo o Homem de Ferro acabou se tornando um verdadeiro herói, e para proteger o mundo, ele se uniu a outros heróis, formando um grupo que ficou conhecido como Vingadores. O Homem de Ferro é um dos 5 membros fundadores, ao lado de Thor, Homem-Formiga, Vespa e Hulk, que se uniram para derrotar o vilão Loki em Avengers Volume 1 de 1963. Ele doou sua mansão em Manhattan, em Nova York, que foi a primeira base de operações dos Vingadores, oferecendo a eles alojamento, treinamento, recursos médicos e equipamentos. Obrigado por assistir até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber a parte 2.